Olá, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui. Então, como já foi apresentado o meu cenário hoje, eu gostaria de dizer já de chegada para vocês que o programa de hoje ele tem uma, uma, uma carreirinha de pessoas que vão estar participando, dizendo para nós algo sobre o tema, que é referente à 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Eu gostaria apenas de situar, então, o tema, para que a gente possa, na sequência, ver onde é que a gente vai estar se engajando, ver, inclusive, quem já se engajou em Santa Catarina, que é o caso, né, onde já temos um processo iniciado de conferência e que vai ser dada continuidade a partir, então, desse mês de junho, né, e temos, então, conosco hoje, para, digamos, situar-nos, né, nesse processo conferencial nacional, algumas pessoas que foram entrevistadas, por assim dizer, no encontro nacional da rede dos conselhos estaduais, que aconteceu nos dias 2 e 3 agora, ou seja, segunda e terça-feiras, né, em Brasília, onde estavam presentes 23 estados. Foi um encontro histórico, porque ele não foi o primeiro, né, já aconteceram vários encontros desses, e que pela primeira vez, na verdade, a presença, então, de 23 estados foi uma presença muito significativa. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, nesse momento de preparação para a Conferência Nacional, de antemão, né, já informo que o processo iniciou-se, então, já há 2 anos, né, depois de exatamente 9 anos sem acontecer nenhuma conferência nesse sentido, com esse tema, né, a última que aconteceu foi em 2016, e aí, de lá para cá, então, as conferências foram suspensas pelas razões que nós já conhecemos, e se não conhecemos, suspeitamos, né? E na sequência, então, ficou esse vácuo, né? Esse limbo, enfim, esse momento, assim, foi bastante, até doloroso, eu diria, para nós que trabalhamos com direitos humanos no Brasil todo, enfim. E aí, retomando então esse debate, a partir da retomada, né, do mandato do governo Lula, nós voltamos com as conferências. E entre tantas outras, evidentemente, a Conferência de Direitos Humanos, que nesse ano será, no calendário das conferências, a última conferência. Né, a última conferência. E com vocês, então, vou chamar a atual presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai também se apresentar e dar o recadinho ali para nós sobre a temática da conferência e a importância desse momento. Dia a todas Charlene? e todos, meu nome é Charlene Borges, eu sou defensora pública federal, sou conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e estou atualmente como presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E nós estamos aqui reunidos com a rede de conselhos estaduais, estamos discutindo pontos importantes para a construção de um sistema nacional de direitos humanos. E isso passa pela organização da nossa Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai acontecer no final do ano. Então é muito importante que nós estejamos aqui dialogando com as diferentes realidades dos territórios, ouvindo o que é que os conselhos estaduais têm a nos dizer em relação às políticas públicas, em relação às violações de direitos humanos que ocorrem nos territórios, para que possamos pensar juntos e fazer articulações conjuntas em rede para construir esse Sistema Nacional de Direitos Humanos. Como vocês ouviram, né, a Charlene coloca para nós um contexto de diversidade, um contexto de bastante reflexão, de bastante organização, porque o centro da conferência desse ano é a retomada do debate nacional
acerca da construção e efetivação do Sistema Nacional de Direitos Humanos. E me permitam dizer uma coisinha para vocês aqui, quem é mais antigo, aí, ou como se diz, quem é das antigas, né, dos direitos humanos, notadamente o pessoal do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que sempre esteve envolvido até o último fio de cabelo, né, com o tema da construção do debate nacional sobre direitos humanos, que o Sistema Nacional, perdão, deu aqui que o Sistema Nacional de Direitos Humanos, ele teve o início da sua, enfim, os primeiros passos, né, que foram dados no Brasil sobre o tema, foi lá em 2004, gente, 2004, pensem bem. Esse tema, então, volta à cena, né, volta à cena, e eu digo ainda mais, ó, quando, em 2016, na conferência, na 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, veio para nós a, o eixo que tratava exatamente do Sistema Nacional de Direitos Humanos, esse tema, ele foi de bastante relevância, teve um aprofundamento interessante, né, um debate muito rico durante 3 dias na conferência sobre esse assunto, e na sequência vocês sabem o que aconteceu, né, teve o golpe contra a presidenta Dilma, a gente nunca esquece desse momento, porque ele é digno da gente sempre lembrar para que ele nunca mais aconteça, né, com quem quer que seja. Então, voltando o tema Sistema Nacional de Direitos Humanos, lá em 2004, ele veio já, quer dizer, foi o primeiro momento, né, onde se trouxe para a pauta nacional. E em 2016, 2016, perdão, ele volta para ser debatido, e agora, nessa conferência, então, 13ª, volta a pauta como tema central, né, tema central. E aí, vamos em frente, porque tem mais gente ali que vai falar sobre o assunto da conferência, que é a nossa segunda convidada. Olá, eu sou Galdene, lá do MNDH do Espírito Santo, mas estou como presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e para nós a Conferência Nacional de Direitos Humanos, ela vem no contexto de bastante desafio. Primeiro, pelo tempo para a realização da conferência e o acúmulo de pautas que nós temos para tratar de direitos humanos, desse período em que direitos humanos ficou em total descaso no nosso país. Mas a gente vai aproveitar com todas as forças, né, enfrentar esse desafio, garantir a realização da conferência, porque a gente não pode perder esse espaço, a gente não pode perder esse momento, que direitos humanos é sempre isso, defesa da vida, da dignidade humana, então ele se faz necessário, mais do que nunca, a realização dessa conferência. Galdene, querida amiga e companheira de eu diria assim, de décadas já, né, Galdene, lá no Espírito Santo, uma batalhadora, e ela estava contando também, na sequência aí da nossa conversa, quando ela chamou-nos, né, para a participação desse processo, que a Conferência LGBT do Espírito Santo, uma conferência livre, aconteceu no espaço físico de um presídio, de um local de encarceramento, e que foi muito interessante. Então, oportunamente eu vou trazer a contribuição dela como uma experiência exitosa, né, para a comunidade LGBTQIA+, que de repente também está em processo de construção e de diálogo com o governo estadual para fazer a sua própria conferência, quem sabe seja um exemplo a ser seguido, né? O que Galdene nos lembra? Que, novamente, né, nós precisamos retomar de onde paramos, não como movimentos, não como Conselho Nacional, até porque o Conselho Nacional, no período do governo que eu não nomino, né, o inelegível, ele foi parar no Ministério da Justiça por conta de que no Ministério de Direitos Humanos não tinha espaço para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que, na verdade, o governo, ou então o governo, né, teve total interesse que nem acontecesse nada sobre o Conselho de Direitos Humanos. Olha só, uma conferência
que retoma com força o diálogo nacional e que traz para nós o grande desafio de juntar os cacos, né, e fazer acontecer, seja no Estado, que nós já temos, como disse, um processo iniciado, que já estamos indo para o finalmente, né, da eleição de delegados e aprimoramento com relação a juntar mais propostas, porque nós não temos limites de propostas para serem encaminhadas, né, então vamos aí agregar mais propostas com certeza nos próximos meses, e vamos estar com os nossos 34 delegados e delegadas, né, participando desse diálogo nacional, desse aprofundamento de tema e desse compromisso, não só governamental, como também da sociedade civil. E temos mais recadinho aí do Brasil para os nossos assistentes, Sofia, ou M. Eu sou Patrícia Santos, conselheira de Direitos Humanos do Estado do Pará. Queria convocar todos e todas para participar das conferências estaduais que irão acontecer. Então, participe da sua cidade, do seu estado. Olha só, o nosso canal, ele é um canal que ele não é catarinense só, né? Ele é um canal nacional e como está aí no YouTube a nossa programação, evidentemente que ele se espraia para todos os estados. Por isso, o recado da companheira lá do Pará é muito importante. E dizer também que o Pará agregou, né? Ele se juntou aos demais conselhos para estar construindo esse processo junto ao grupo de referência, né, que é o grupo de organização ou comissão de organização do conselho, dos conselhos, perdão, em prol da construção e enfim, do processo todo aí da realização da conferência. Temos mais recado também de outro estado agora, vamos lá. Bom dia, gente. Estamos aqui na reunião da Rede dos Conselhos Nacionais de Direitos Humanos em Brasília, construindo aqui a Conferência Nacional de Direitos Humanos que ocorre no dia 10 de dezembro. Estamos, portanto, entrando em estágio conferencial nos estados. Precisaremos aí fazer conferências regionais, municipais e temáticas em cada estado. E o Rio Grande do Sul também tem esse compromisso de iniciar, de colocar o seu estágio conferencial para o Estado, e lá no Estado pretendemos aí estar discutindo direitos humanos sobre diversas perspectivas, diversas temáticas, para nós chegar numa boa conferência estadual, com boas propostas para a nacional. Então, participem desse momento importante nacional, pela qual a gente vai discutir questões muito caras para nós, relacionadas aos nossos direitos. Então, o companheiro Júlio, amigo também pessoal do Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele representa a sociedade civil no Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, e dizer para vocês, gente, que o Rio Grande do Sul, ele é o estado no qual Santa Catarina se apoia, né, no momento que a gente se apura, ou então no momento que a gente tem dúvida, a gente troca sempre ideias, é muito importante. E quando o Júlio diz que esse engajamento precisa ser feito porque os temas são importantes, e realmente são importantes, eu quero ressaltar aqui para vocês o tema da democracia participativa. É muito importante dizer isso, por quê? Porque nós percebemos nitidamente, né, que no dia a dia dos movimentos, dos coletivos em ação, enfim, das articulações, em especial da sociedade civil, nós percebemos um cansaço, né, e é um cansaço geral. Por outro lado, a gente se retroalimenta, né, da esperança, quando a gente se reúne com outros que também estão cansados, que também estão, às vezes, até desanimados, até, assim, com uma sensação de enxugar gelo, né, no seu espaço, no seu coletivo, no seu movimento, enfim, na sua organização civil. E aí, quando a gente entra num processo desse, com outros estados, com outros companheiros e companheiras, né, e procura construir diálogos sólidos, e quando ele diz, é um diálogo necessário e importante, eu diria, e também não só importante, necessário, é urgente, retomar alguns temas, resgatar algumas perdas, né, que são
que foram sistematicamente colocadas embaixo do tapete, porque a gente só consegue colocar embaixo do tapete, a gente não destrói, a gente não consegue destruir sonhos de uma nação, né? A gente não consegue destruir a esperança de uma nação, a gente consegue sim sufocar muitas vezes, mas a gente não consegue mais que isso. Então, a fala do Júlio, ela nos anima, né? Nos anima. Então, obrigada, companheiro Júlio, amigo aí de caminhada, com a sua cuia e sua garrafa térmica nos encontros, né? Regando com o chimarrão quentinho do Rio Grande do Sul, essa esperança que é nossa, essa garantia, né, que nós com isso adquirimos, de estarmos no caminho certo, de construirmos juntos um espaço realmente capaz e seguro para debatermos os temas que nos são importantes, relevantes, e que muitas vezes precisam sim de nossa resistência ostensiva, né? Temos mais recado aí, vamos ouvir. Eu represento a diretoria de promoção dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu espero da conferência que ela faça a crítica sobre o trabalho que é feito no país na área de promoção e defesa dos direitos humanos e aponte diretrizes para todos os órgãos públicos e entidades privadas que atuam na defesa e na promoção dos direitos humanos no Brasil. Então, olha só, o Ronald, que é um gaúcho lá de Porto Alegre, mas que já esteve em outros governos populares em Brasília, também no Ministério de Direitos Humanos, ele retorna agora, então, trabalhando lá na articulação do Fórum de Participação Social. Olha que importante, esse Fórum de Participação Social, oportunamente a gente vai trazer aqui alguém para conversar conosco sobre esse assunto, que também acontece em Santa Catarina, né, tem uma organização de fórum estadual de participação social. O Ronald levanta um dado que eu considero interessante puxar, né, que é o dado de fazer a crítica às coisas que estão acontecendo de maneira torta, de maneira insuficiente, de maneira, enfim, a crítica histórica, sim, né, mas a crítica também, e eu acrescento aqui com bastante tranquilidade, gente, porque sou militante de direitos humanos e sou também uma pessoa engajada na luta partidária, né, de esquerda, progressista, e tentando, pelo menos, sobreviver aí nos espaços, né, sem maiores problemas de consciência com relação a fazer, sim, a crítica quando ela merece ser feita. E quando eu falo em fazer crítica, eu me refiro às coisas que, de repente, os nossos governos progressistas, ou pelo menos com o nome de, né, acabam prometendo para si mesmos, né, junto à população, nos seus programas, e, de repente, às vezes não conseguem, porque se perdem em burocracia, se perdem em ocupação de cargos, etc. E isso a gente não pode deixar de lado também, né? Nós temos que ser honestos conosco mesmo para podermos realmente avançar. Então, o passo seguinte, né, a gente precisa entender que ele precisa ser dado, sim, com firmeza, e também inclui a crítica às coisas que os nossos próprios companheiros e companheiras, às vezes ocupando os espaços de serviço público, acabam não conseguindo, às vezes por razões justificáveis, e isso a gente perdoa, mas por outros momentos, né, a gente vê que pode-se avançar sim, a gente quer que isso aconteça. Então, o recado do Ronald, no sentido da crítica, é muito importante. Vamos agora a mais um recadinho de uma companheira que está ali também, na linha de frente, na construção da nossa conferência. Olá, eu sou Ivana Leal, vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Estou aqui para te convidar para participar da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai acontecer em dezembro deste ano. É um momento fundamental para a gente discutir, dialogar sobre os nossos direitos, sobre os direitos humanos, direitos que foram tão ameaçados nos últimos tempos no Brasil. Nós precisamos dialogar e fortalecer essa caminhada em defesa
da participação social, em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, em defesa de espaços para acabar com as desigualdades raciais, sociais desse país, em defesa da justiça climática. Esse é o papel da conferência. Juntos vamos dialogar pelos direitos humanos no Brasil. Obrigada, querida Ivana. A Ivana é a vice-presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, como ela mesma disse, né? E ela representa lá também a sociedade civil. Vocês perceberam que tem duas mulheres negras hoje, uma representando, então, a Defensoria Pública Federal, né, a Charlene, que está, evidentemente, representando o governo federal no Conselho, na presidência, e também a Ivana, que é uma mulher negra, representa a sociedade civil no Conselho, na vice-presidência, e ela está, então, em nome do movimento negro unificado. Importante isso também, meninas e meninos que nos ouvem e nos assistem, porque quando a Ivana diz que nós precisamos pensar e refletir, enfim, debater o tema da justiça climática, ela nos dá a ideia muito clara de que o espaço, né, construtivo, enfim, de debate que a conferência vai estar propiciando para todo o nosso país, inclusive com pessoas convidadas de fora do nosso país, né, a justiça climática nesse rol de preocupações da conferência, ela faz link, inclusive, com o debate específico da questão climática como um todo, e que também é motivo de uma conferência específica. Olha só, então, a gente percebe por isso, né, por essa diversidade, digamos, esse leque enorme de assuntos que estarão sendo trazidos para os eixos da Conferência Nacional, que é construção do projeto de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais participativa, né, inclui, evidentemente, sem nenhuma sombra de dúvidas, né, o tema do clima. A nossa casa comum, e aí tem aqui nesse canal mesmo várias pessoas que frequentemente levantam esse tema como uma prioridade, talvez uma urgência, uma necessidade, e na Conferência de Direitos Humanos também será tratado esse tema. O que eu quero dizer com isso? Que nós, dos direitos humanos, assim, sem nenhum tipo de pretensão, nenhum tipo assim como, ó, se sentindo importante, não. É no sentido da gente ter a visão, né, ter a preocupação com todos os temas que dizem respeito não só aos artigos 5º e 6º da Constituição, mas também o que desses artigos decorre, que consequências tem, por exemplo, quando eu falo em direito à saúde, que é um direito social, que está lá no artigo 6º, e que, por sua vez, eu não posso falar em saúde, por exemplo, se eu não falar em saneamento básico, se eu não falar em questão relacionada com catástrofes, com distribuição de energia, com moradia, com água potável, com contaminação do solo, com agrotóxicos, etc., né? Então, falar em justiça climática é falar em tudo isso e muito mais. Por isso, o link que se faz dentro da temática geral da conferência com esse aspecto, né, que é um dos eixos da conferência, é de total relevância. E essa relevância, evidentemente, quem vai dar somos nós. Eu gostaria, Sofia ou Emi, eu não sei qual das duas está, ou se são as duas que estão no bastidor, de colocar algumas imagens ali para nós enquanto eu vou falando, de quantas pessoas, né, estavam lá. Isso aí, gente, é uma foto geral, né, do pessoal que estava participando do encontro, representações dos 23 estados presentes, então, nesse encontro da rede de conselhos que a Santa Catarina participou com 2 pessoas. No caso, o Marcos, representando o governo do estado, que está hoje como servidor na Secretaria de Estado da Educação, aqui em Santa Catarina,
e eu representando, então, a sociedade civil, o conselho, nós dois, evidentemente, do conselho estadual, né, eu representando, então, a Fundação Instituto Neo Ramos aqui de Lages. O que que esse povo todo está fazendo? Fazendo pose para dizer, ó, nós estávamos aqui. E aqui está a roda, então, né, de visão panorâmica, onde nós nos reunimos no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania em Brasília, na segunda e terça-feiras, como acabei de mencionar, né, onde todos e todas estávamos imbuídos do mesmo coração, do mesmo sentimento, né, sentimento de esperança, sentimento de organização, de criatividade, distribuindo tarefas, fazendo falas relevantes para a justificação dos temas, para a organização, por exemplo, da parte de cotas, né, para cada estado, buscando lá no IBGE, junto com a Flaxo, que é a assessora, né, da temática toda, da construção da conferência, onde eles fizeram, então, o levantamento por estado de distribuição das vagas, considerando, por exemplo, contingente de população negra, população indígena, etc. Aqui, mostrando para vocês, então, a pose dos dois representantes de Santa Catarina, o Marcos, professor Marcos, que está na educação, como mencionei, e ao lado ali do banner do Conselho Nacional, que completou, então, esse ano, né, 10 anos, anteriormente já tinha, só que era Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana, e agora, então, como Conselho Nacional de Direitos Humanos. Uma satisfação enorme saber, inclusive, que apesar das dificuldades nossas aqui de Santa Catarina, tanto no diálogo com o governo, quanto a própria postura governamental local, né, a gente percebe que o esforço, então, que foi feito pelo conselheiro Marcos, né, que muito bem representou o governador, o governo, enfim, e a própria secretaria dele, né, é um companheiro de missão dentro do conselho, atuando com uma dignidade imensa, no sentido de realmente respeitar as atribuições do conselho e fazer acontecer. A foto anterior que vocês viram é a foto que nos mostra ali o momento de formação que teve na terça-feira à tarde, com dois representantes, então, a Ângela e o Ricardo, se não me engano, o nome dele é Ricardo, me perdoe se eu errar, tá, mas acho que foi esse que ele me disse, eu me lembro, que representaram a ONU Brasil, né, no momento de formação. Qual foi o tema do momento de formação? Foi a Corte Internacional de Direitos Humanos, onde se especificou sobre o atual Conselho da Corte, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, sobre os tratados que o Brasil é signatário, ratificou, sobre os temas que são caros, né, que envolvem os relatórios oficiais, os relatórios paralelos, ou sombra ou luz, que a sociedade civil faz, então, para se contrapor, ou para complementar, ou às vezes para dizer sobre coisas que os governos federais, de repente, se omitem ou acabam, enfim, tem o relatório oficial que os governos enviam, né, de 2 em 2 anos, e o relatório que normalmente é feito já desde bastante tempo atrás, sobre o que a visão da sociedade civil, ou seja, um relatório paralelo, ou relatório sombra, ou relatório luz. Tem 3 nomes, né, que são utilizados para a gente dizer que o assunto é bem mais profundo e que a gente fica sempre atento para não deixar nada passar. O que se faz com esses relatórios é dizer assim, ó, gente, esse relatório que o governo encaminhou tem falhas, tem omissões, tem algo que não é bem assim, e assim por diante. Por outro lado, a gente perguntou, inclusive foi eu que perguntei, escute, o que se faz com os relatórios? Guarda numa gaveta, o que faz? E aí, então, o momento de formação foi no sentido de dizer que esses relatórios, e eu chamo atenção a isso porque é o que a gente atua mais digamos, diretamente, né? Quando a gente se envolve no movimento de direitos humanos. Então, foi respondido que se transformam em recomendações, né, e que muitas vezes se transformam também em visitas
visitas por relatores da ONU, e tem um exemplo, que aqui em Santa Catarina aconteceu recentemente, né, a visita da relatora indiana, cujo nome eu não sei pronunciar, mas ela esteve em Santa Catarina tratando do tema racismo, né, foi uma reunião, aliás, não foi só uma reunião, foram 2 reuniões em Florianópolis, e a sociedade civil se mobilizou, esteve lá na UFSC, né, no último dia, foi uma reunião que a gente conseguiu muito rapidamente, porque iriam esquecer-nos, e nós fizemos acontecer, inclusive o Desacato esteve lá presente, né, e registrou esse momento de reunião, e voltei a retomar o assunto com ela, com a Ângela, que foi a mesma pessoa que fez o contato antes, para a gente poder seguir adiante com uma proposta de reuniões, de aproximação, de diálogo, enfim, para ver o que nós podemos fazer, como podemos dialogar com a ONU em Santa Catarina, com relação, por exemplo, ao tema indígena, o tema quilombolas, o tema pessoas em situação de rua e assim por diante. E volto ali pedir a foto que estava anteriormente colocada para encerrar a fala, que a foto, tem mais a anterior, a foto essa aí mesmo, olha só, o que nós temos aqui então? Nós temos a foto da identidade visual, né, da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que será realizada então nos dias 10, 11 e 12 de dezembro desse ano, cujo tema é Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Na sequência, eu vou dar um recadinho, porque esse é só um recadinho, nós vamos voltar com esse tema na próxima parada, não nesse mês, mas na sequência até outubro, talvez, nós vamos voltar a esse tema, que é o tema da foto seguinte ali. Qual é a foto seguinte? Foi lançada, então, gente, pela Ivana, a moça que está bem central ali na foto, a vice-presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela lançou, então, oficialmente, para todo o Brasil, América Latina, enfim, Caribe, do México para baixo, na verdade, né, o acontecimento que será realizado, então, no dia 25 de novembro, também em Brasília. Aproximem a foto ali que vocês vão ver. A primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras. Essa marcha, ela terá lugar, então, na data que eu mencionei, e acontecerão, antes da sua realização em Brasília, acontecerão reuniões, encontros, movimentos, atividades diversas nas regiões, né, em todas as regiões do país, e em Santa Catarina já temos aí um calendário, né, demonstrativo das regiões. Então, como eu disse, oportunamente, esse tema voltará, principalmente quando as jornadas regionais começarem, para a gente poder dar destaque a esse tão importante evento, né, que será o primeiro. Vocês sabem que recentemente aconteceu a Marcha das Mulheres Indígenas, né, e agora nós vamos estar também lembrando e apoiando e incentivando a participação das mulheres negras. Muito importante esse tema, muito importante esse evento, e todas já estarão, então, sabendo o que vai acontecer, né, eles estarão podendo se engajar aí nos seus espaços. O que mais que nós temos? Eu acho que podemos ir para o fim, né, encerrando o nosso momento de agora, dizer que é uma satisfação sempre imensa estar aqui com vocês, dizer que esse canal é um canal que desacata mesmo determinados assuntos, determinadas autoridades, determinados espaços cômodos, né, para algumas pessoas, para a gente incomodar, para a gente inquietar, para a gente desmascarar, e para a gente também poder, de alguma maneira, contribuir para o debate público sobre os direitos humanos e dignidade, sobre os direitos humanos e cidadania, e tanto que esse momento é o momento, né, o momento da manhã, é a manhã com dignidade, muito importante isso, agradeço a presença de vocês aqui, tanto no bastidor, das meninas que sempre estão atentas ali conosco, né, apoiando, e também as pessoas a você, né, que está nos vendo agora, e podendo compartilhar, podendo apoiar o canal, podendo também dizer, estou aqui, de alguma maneira, nos incentivando, nos apoiando, nos auxiliando e também sugerindo para que a gente sempre aperfeiçoe, né, e possa ter aí uma sociedade mais
uma sociedade mais participativa, umas pessoas mais animadas e que aquilo que a gente vai construindo sejam construções realmente relevantes, né? Então, muito obrigada, meninas, muito obrigada por toda e qualquer pauta que vocês vierem a sugerir para a gente, tá bom? Grande abraço. E aqui em Lages, agora eu vou dizer antes de eu sair, por que eu saí do espaço que eu estava ali do outro lado? Porque a gente está aqui no mercado público hoje, com um grupo de mulheres organizando o nosso espaço da economia solidária, e como a festa do Pinhão começa hoje à noite, pense na confusão que está dentro do mercado, e é uma limpação, e é uma arrumação, e puxa coisa, arruma coisa, e aí eu digo, não, aqui esse espaço não está adequado, eu vou achar um cenário melhor. E realmente eu acho que eu acertei, porque o que está atrás não importa, né, gente? O que importa é aquilo que a gente coloca aí como ideia, como, enfim, como reflexão, como contribuição. Fico muito grata pela sua atenção e até sexta-feira da semana que vem, se tudo correr bem, e esperamos que sim. Apesar do frio, apesar da chuva, apesar do clima estar mais desfavorável, né, nesse atual momento. Muito obrigada, gente. Fiquem todos e todas e todos bem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.